Você já reparou que quando a gente fala de japonês, todo mundo logo pensa naquela imagem do cara que trabalha até cair, que dorme no escritório, que vive pro trabalho e só? Mas eu vou te contar uma coisa que vai virar sua cabeça. Isso é só metade da história. A parte que ninguém te conta é que existe um sistema por trás disso tudo, um jeito de trabalhar que na verdade protege a pessoa do burnout, não causa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Fica comigo até o final porque eu vou revelar o verdadeiro segredo da disciplina japonesa no trabalho, aquele que você pode começar a usar amanhã mesmo, não importa se você trabalha em escritório, em casa, se é chefe ou funcionário. E no final, eu vou responder 2 perguntas que todo mundo faz. Será que dá para aplicar isso aqui no Brasil? E será que isso não transforma a gente num robô sem vida? Guarda essas perguntas na cabeça. Vamos começar destruindo um mito. Quando você pensa em japonês trabalhando, você imagina o quê? Um cara curvado na frente do computador, cansado, sem vida, trabalhando porque é obrigado, certo? Errado. Esse é o estereótipo que a gente vê de fora, mas não é a realidade completa. A verdade é que o japonês trabalha com disciplina, não com sofrimento. E tem uma diferença gigante entre essas 2 coisas. Disciplina é você ter um sistema, uma estrutura que te guia. Sofrimento é você se forçar a fazer as coisas sem nenhum propósito claro. O japonês não trabalha porque gosta de sofrer. Ele trabalha porque desde criança foi ensinado que trabalho tem dignidade, que contribuir para o coletivo é uma honra e que fazer algo bem feito é uma questão de caráter, não de obrigação. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que para eles, trabalho não é aquela coisa ruim que a gente quer evitar. É parte da identidade. Mas calma, isso não significa que você tem que amar seu trabalho para aplicar o que eu vou te ensinar. Significa que você precisa mudar a forma como você enxerga suas tarefas diárias. E essa mudança começa com o primeiro princípio que eu vou te mostrar agora. A primeira técnica, e essa aqui é ouro puro, chama Kaizen. Você já deve ter ouvido falar, mas aposto que não te explicaram direito. Kaizen não é sobre fazer aquela mudança radical na vida da noite pro dia. É literalmente o oposto disso. Kaizen significa melhoria contínua de 1%. 1%. Parece pouco? É exatamente esse o ponto. O cérebro japonês foi treinado para pensar assim: não precisa ser perfeito hoje, precisa ser um pouquinho melhor que ontem. Então, no trabalho, eles aplicam isso em tudo. Terminou uma tarefa? Não sai correndo para a próxima. Para 2 minutos e pensa: o que eu poderia ter feito melhor? Como eu faço isso mais rápido da próxima vez? Que erro eu cometi que não posso repetir? Isso parece simples, mas é devastador. Porque enquanto você está fazendo as coisas no automático, repetindo os mesmos erros todo dia, o cara que aplica Kaizen está evoluindo um pouquinho todo santo dia. Em 1 mês, ele já está anos-luz na frente. E o melhor, sem estresse nenhum, porque ele não está se cobrando para ser perfeito, só para ser melhor que ontem. Agora eu vou te contar uma coisa que você provavelmente nunca prestou atenção. O japonês não começa o dia do trabalho no trabalho. Ele começa em casa, antes mesmo de sair. E isso faz toda a diferença do mundo. Eles têm um ritual matinal que prepara a mente para o que vem pela frente. Não é nada complicado. Não precisa meditar 2 horas nem fazer yoga. É simples. Eles acordam no mesmo horário todo dia. Não tem isso de segunda acordar cedo e sábado dormir até meio-dia. O corpo deles está programado. Depois eles fazem alguma coisa física. Pode ser exercício, pode ser alongamento, pode ser simplesmente arrumar a cama direito e organizar o quarto. O ponto não é o exercício em si. É dizer pro cérebro: o dia começou. Eu tô no controle. Depois vem o café da manhã. E olha, no Japão não existe isso de tomar café correndo em pé. Eles sentam, comem devagar e mentalizam o dia. O que precisa ser feito? Qual a prioridade? Onde eu posso melhorar? Antes de chegar no escritório, eles já sabem exatamente o que vão fazer. Não tem aquela agonia de chegar no trabalho e ficar perdido sem saber por onde começar. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. Muitas empresas japonesas começam o expediente com uma reunião rápida de 5 minutos. Todo mundo em pé, todo mundo alinhado. Qual o objetivo do dia? O que cada um vai fazer? Algum problema para resolver?
5 minutos. E todo mundo já sai dali sabendo exatamente o que precisa acontecer. Não fica aquela confusão de cada um fazendo uma coisa sem conexão com o resto. Essa clareza logo no início do dia é o que separa um dia produtivo de um dia caótico. Agora vamos falar de uma coisa que destrói a produtividade de qualquer pessoa: a procrastinação. Você tem aquela tarefa chata, difícil, que você fica enrolando, até que vira uma bola de neve. O japonês tem uma técnica matadora para isso. Chama a regra dos 5 minutos. Funciona assim: você tá enrolando para começar algo? Ok. Não tenta se convencer de que vai fazer a coisa inteira. Só se compromete a fazer 5 minutos. Apenas 5. Pode usar o cronômetro do celular. 5 minutos e você pode parar se quiser. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, quando você começa, o cérebro entra no modo execução e você continua naturalmente. O difícil é começar, e 5 minutos tira o peso disso. Mas digamos que você realmente pare nos 5 minutos. Sem problema. Amanhã você faz mais 5, e depois de amanhã mais 5. Eventualmente, aquela tarefa que parecia um monstro vai estar feita. E o melhor, você não sofreu. Você aplicou Kaizen, um pouquinho todo dia. Agora, uma coisa que o japonês faz e que muita gente acha besteira, mas é uma das coisas mais poderosas que existem: silêncio estratégico. Eles não ficam reclamando do trabalho o dia inteiro. Não ficam falando que tá difícil, que tá pesado, que o chefe é chato. Por quê? Porque toda vez que você reclama, você reforça no seu cérebro que aquilo é ruim. Você programa sua mente para odiar o que você faz. O japonês faz o contrário. Ele aceita que o trabalho é trabalho. Tem dia fácil, tem dia difícil, mas ficar reclamando não muda nada. Então ele guarda a energia para fazer, não para reclamar. E olha, isso não é sobre engolir sapo. É sobre não desperdiçar energia mental com coisa que não resolve nada. E tem outra coisa que eles fazem que é genial. Eles trabalham em blocos de tempo. Não ficam 8 horas direto na frente do computador feito zumbi. Eles sabem que o cérebro humano não aguenta foco total por muito tempo. Então eles fazem assim: 45 minutos de trabalho focado, 15 minutos de pausa real. Não pausa para ficar no celular vendo besteira. Pausa para levantar, andar, tomar água, olhar para longe, desligar a mente. Esses 15 minutos são sagrados. E quando voltam, voltam com a cabeça limpa. É por isso que eles conseguem trabalhar tantas horas sem fritar o cérebro. Eles entendem que produtividade não é sobre trabalhar sem parar. É sobre trabalhar bem nos momentos certos e descansar bem nos intervalos. Agora vou te falar de uma coisa mais profunda. No Japão existe um conceito chamado shokunin. É difícil traduzir, mas é algo como artesão ou mestre no que faz. Um shokunin não é alguém que faz as coisas porque tem que fazer. É alguém que trata o trabalho como arte. Não importa se ele está limpando o chão, fazendo comida ou programando. Ele faz com excelência porque o trabalho bem feito é reflexo do caráter dele. E olha, isso não é papo motivacional vazio. É uma mudança real de mentalidade. Quando você começa a enxergar seu trabalho como algo que define quem você é, você para de fazer corpo mole. Você para de entregar qualquer coisa. Você começa a ter orgulho do que faz. E isso muda tudo. Outro princípio fundamental é o conceito de gaman. Significa suportar, aguentar com dignidade. O japonês sabe que vão ter dias ruins, dias em que o trabalho tá pesado, o chefe tá estressado, os colegas tão chatos. E ao invés de surtar, ele aplica gaman. Ele aguenta. Não porque é fraco, porque é forte. Porque sabe que aquele momento ruim vai passar e que reclamar só piora. E isso não é sobre aceitar abuso, viu? É sobre não deixar as coisas pequenas destruírem seu dia. Seu colega foi grosseiro? Gaman. Você aguenta, segue em frente. Não fica remoendo. Não leva pra casa. Não transforma um momento ruim em um dia inteiro arruinado. Agora vamos falar de organização, porque isso aqui é uma das bases de tudo. O japonês tem uma metodologia chamada 5S. São 5 palavras japonesas que começam com S, e cada uma representa uma etapa de organização. Seiri é separar o necessário do desnecessário. Seiton é organizar tudo no lugar certo. Seizu é limpar. Seiketsu é padronizar. E Shitsuki é manter a disciplina. Parece simples? É.
mas funciona absurdamente bem, porque quando o seu espaço de trabalho está organizado, sua mente também fica. Você não perde tempo procurando as coisas. Você não fica estressado com bagunça. Você senta para trabalhar e tudo flui. E tem uma coisa que o japonês faz no final do dia que é tão importante quanto começar bem. Ele encerra direito. Antes de ir embora, ele revisa o que foi feito, o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser ajustado amanhã e, principalmente, ele deixa tudo preparado para o dia seguinte. Mesa limpa, tarefas anotadas, prioridades definidas. Ele não sai do trabalho deixando uma bagunça mental e física para resolver no outro dia. Esse encerramento consciente faz com que ele consiga desligar de verdade quando sai do trabalho e não ficar remoendo coisas até de madrugada. Agora eu sei o que você está pensando. Tá, mas e o burnout? Os japoneses não sofrem disso? Sofrem. E muito. Tanto que eles até têm uma palavra específica para isso. Karoshi. Morte por excesso de trabalho. Então não vou te enganar falando que o sistema é perfeito. Ele tem problemas, principalmente quando a cultura do trabalho vira obsessão doentia. Mas aqui tá o ponto. O que eu tô te ensinando não é para você trabalhar até morrer. É para você pegar os princípios bons, aqueles que funcionam, e aplicar com equilíbrio. A disciplina japonesa funciona. O Kaizen funciona. A organização funciona. O problema não é o método. É quando vira extremo. Então você precisa aplicar isso com cabeça. Trabalhar com disciplina não significa trabalhar sem parar. Significa trabalhar bem quando você está trabalhando e descansar bem quando você está descansando. Significa ter propósito, não sofrer por sofrer. E agora vamos responder aquela primeira pergunta que eu deixei no começo. Será que dá para aplicar isso aqui no Brasil? A resposta é sim, mas com adaptações, porque a cultura brasileira é diferente. A gente é mais flexível, mais caloroso, menos rígido. E isso não é defeito, é característica. Então você não precisa virar japonês. Você precisa pegar o que funciona e adaptar para a sua realidade. Você trabalha em casa? Aplica o ritual matinal. Você trabalha num escritório caótico? Aplica a regra dos 5S no seu cantinho. Você procrastina? Aplica a regra dos 5 minutos. Você está sempre cansado? Aplica os blocos de tempo com pausas reais. Pega o que faz sentido para sua vida e começa pequeno. Não tenta mudar tudo de uma vez. Lembra do Kaizen? 1% todo dia. E a segunda pergunta: será que isso não transforma a gente num robô? Não, se você entender o propósito. Disciplina não é sobre perder a humanidade. É sobre ganhar controle. É sobre não ser escravo das suas emoções, dos seus impulsos, da sua desorganização. É sobre você mandar na sua vida e não a vida mandar em você. O japonês que aplica esses princípios não é um robô. É alguém que tem clareza, que tem direção, que sabe o que está fazendo e por quê. E isso, meu amigo, é liberdade. Liberdade de verdade. Então, resumindo tudo o que a gente viu aqui, a disciplina japonesa no trabalho não é sobre sofrer. É sobre ter sistema. É sobre Kaizen, melhorar 1% todo dia. É sobre começar o dia com propósito através de um ritual matinal. É sobre a regra dos 5 minutos para vencer a procrastinação. É sobre silêncio estratégico, não desperdiçar energia reclamando. É sobre trabalhar em blocos de tempo com pausas reais. É sobre enxergar seu trabalho como reflexo do seu caráter através do shokunin. É sobre gaman, suportar os dias ruins com dignidade. É sobre organização, aplicar os 5S. E é sobre encerrar o dia direito, preparando o próximo. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa. Só uma. E começa amanhã. Daqui a uma semana, adiciona outra. Daqui a um mês, você vai olhar para trás e não vai acreditar na diferença. Porque disciplina não é talento. Não é sorte. É escolha. Escolha diária de fazer um pouquinho melhor que ontem. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo!